Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma mensagem do Lendo o Manual. Vamos ler capítulo 3 de João, novamente para a nossa meditação, versículo 1 e 2, dando continuidade à mensagem anterior. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. No versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Versículo 10, Jesus responde e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem amados, nós podemos ver diante deste texto que no capítulo anterior nós falamos acerca de Nicodemos, do encontro que Jesus teve com Nicodemos lá no templo. Dizemos que Jesus encontrou Nicodemos à noite. E esse encontro foi entre Jesus e um sacerdote. E sacerdote é a figura de um padre ou pastor da nossa atualidade. Na cultura judaica, os sacerdotes, eles são a mesma coisa que na nossa cultura pastores e padres. São homens que têm o seu ministério para cuidar da religiosidade do povo. Então, esse encontro de Jesus foi justamente para mostrar a Nicodemos o quanto, por mais que ele conhecesse, ele não estava no caminho certo. Deus preparou tudo no Antigo Testamento para mostrar ao povo que verdadeiramente ele queria para o povo. Mas o povo pegou aquilo que o Senhor queria e transformou em engano, transformou em mentira, transformou em desordem daquilo que Deus havia predeterminado. Deus deu uma ordem a Moisés e podemos ver isso no capítulo 21, versículo 8 e 9 do livro de Números, lá no Antigo Testamento. Essa é a vontade de Deus. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, amados, o que é que podemos ver com isso? É que o povo ali estava sendo picado por serpentes e estavam morrendo no deserto, naquela caminhada em que Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, que ele havia prometido a Abraão. E Deus tinha dado a Moisés os 10 mandamentos. E nós podemos ver aí, neste texto, algo interessante. Deus fala no segundo mandamento que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra. Mas nesse texto ele mostra que Moisés fizesse uma serpente de metal e que colocasse-a em uma haste e que isso servisse para que o povo olhasse e o povo fosse curado. Mas o que Deus realmente queria era deixar um simbolismo,
deixar algo que o povo pudesse ver futuramente e o povo pudesse enxergar a vontade de Deus de maneira plena. Por quê? Porque Deus ele sempre vai desenrolando aos poucos a sua manifestação, os seus segredos, os seus mistérios, ele vai liberando aos poucos. E essa era a vontade de Deus. Mas os homens, eles têm sempre que tomar as suas medidas, tomar os seus pensamentos e mostrar que ele é quem sabe das coisas. E mostrar que ele é o dono do saber, como que foi ele que criou as coisas. E aí vem a questão do erro, que nós podemos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, nesse texto do manual, nós podemos observar que o homem havia distorcido, que o homem havia desviado-se daquilo que era verdade de Deus, daquilo que era caminho certo. E observando esse texto, nós vemos que aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, ele quebrou as imagens de escultura, ele tirou os altares que ali o povo queimava incenso, que o queimar incenso na cultura judaica era justamente prestar culto àquela imagem de escultura, àquela figura. Então eles já faziam isso para aquela serpente que o próprio Moisés, que era servo de Deus, havia feito. Então eles distorceram a vontade de Deus, eles quebraram o preceito, aquilo que verdadeiramente Deus queria mostrar, eles não estavam querendo enxergar, como foi mostrado na figura. Mas o que é interessante é que todo esse aparato de conhecimento, de ideias, é mostrado a quem sabe dessas coisas, que é justamente Nicodemos. Nicodemos estava ali à noite, conversando com Jesus. E Jesus apresenta para ele o quanto não importa apenas seguir uma religiosidade, seguir uma religião. Isso não é a vontade de Deus. E aí vem sim a vontade de Deus agora. No versículo 15 e 16 que lemos no começo do Evangelho de João, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como falei anteriormente, irei repetir mais uma vez. O que na verdade Deus quer de nós, para que sejamos salvos, sabendo que a salvação já está predisposta, a salvação já está definida para aqueles que aceitam o Senhor, para aqueles que andam segundo a sua vontade, para aqueles que andam em retidão com o manual. É a salvação que Deus tem para todos, mas todos aqueles que querem, porque o pagamento já foi feito, mas ele só é cabido a quem realmente quer. E se você quer, Deus está disposto a te dar, mas você precisa obedecer. Você precisa olhar este manual. Você precisa manusear um pouco mais. Você precisa conhecer mais este manual para que você saiba proceder na sua vida. Para que você saiba o que fazer da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque dispensaste a nós a tua salvação. E nos desse liberdade, Deus, porque nos fizeste imagem conforme tua semelhança, para que nós decidíssemos qual era o caminho que nós queríamos tomar, Senhor. Pai bendito e fiel, que o Senhor abra os nossos olhos e possamos ver, Senhor, para que possamos fazer a decisão certa,
para que possamos andar no teu caminho. Senhor, abençoa todo aquele que assiste, ó Deus, esta mensagem. Que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa, ó Deus, salvar a cada um, Senhor, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus. Se você gostou, compartilha, dá um likezinho aí para ajudar o canal a crescer. Fica conosco, acompanha nas redes sociais, estamos trazendo mais mensagens quarta e sexta.